tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Cicatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, se inscrevam nas nossas redes sociais, que ajudem, não seja pelo Pix, seja pelo apoio, seja pelo Valeu, que compartilhem o vídeo nas suas redes sociais e que sejam membros do canal e participem do nosso chat interno por apenas... Vamos lá, por apenas R$ 2,99 ao mês, vocês podem ser membros do canal e fazer os nossos cursos. E sendo membros de nível 2 do nosso canal, vocês podem participar do nosso chat interno. Eu vou tirar esse negócio de vídeo sob encomenda, que eu tenho muitos para fazer, né? Então, só os antigos eu ainda vou fazer. Bem, a quem quiser fazer parte do chat interno é só me contatar. Uma coisa que me perguntam muito a mim, até hoje, aqui no Brasil, é o seguinte: Matheus, quais são os bons críticos de cinema do Brasil? Resposta: só tem um crítico de cinema bom no Brasil, hoje, ao meu ver, que é o cara do Cinegnose. Sim, existe isso, certo? E ele é um cara que geralmente eu esqueci o nome dele. Ele é crítico de cinema em revistas de esquerda, como a revista Fórum. E ele tem lista de filmes gnósticos, né? Ele interpreta gnose em filmes. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Mas é uma pessoa que tem conhecimento, é um interlocutor sério, certo? E é o único. Não é como esse Pablo Vilaça, né? Não é como esse povo da Omelete, né? Porque esse povo aí, pra mim, eles não sabem de nada. E eles não têm condição de serem críticos de cinema. Mas você não está exagerando? Não, porque é o seguinte, vejam. A crítica de cinema, ela, no século XX, é algo que passou por uma série de reestruturações, assim como a crítica literária, certo? Mas no caso da crítica de cinema, houve, em grande parte na França, no Velho Vague, né? E também por certos setores da crítica literária americana menos inteligentes, menos inteligentes, você teve uma mudança profunda no estado das questões. Por quê? Porque, começando do André Bazin, a crítica de cinema, ela começou a incorporar muita coisa da tradição francesa de então, de crítica literária e de estética, certo? O André Bazin, ele era discípulo de gente como o Etienne Souriau ou o Michel Dufresne, tá? O que é que você tem nisso aí? Você vê que o Bazin, ele e os discípulos dele, eles logo vão colocar na crítica de cinema um estudo muito aprofundado da questão da poética clássica e também da retórica clássica. Em regra, eles dão uma interpretação disso aí que vem da teoria dos tropos, né? Ou do que é essa teoria dos tropos continental muito confusa que vem do Vico. Mas, em regra, isso aí é feito por gente que tem uma cultura clássica. Só que aí, quando mistura com pós-modernismo, pós-estruturalismo, né, e existencialismo, aí entra nesse meio aí Barthes, Derrida, não sei mais o que, né? Sartre,
Merleau-Ponty vão pegando tudo isso, e o resultado é que surge um vício sério disso aí. E a crítica de cinema passa a virar um negócio incompreensível. Certo? Que assim, nem na filosofia, nem eu acho que... Você não vê em canto nenhum, quase, tantos termos da poética clássica com termos da retórica, misturados com termos da retórica clássica, misturados com coisas da fenomenologia francesa de não sei mais o que, e virou um troço ininteligível. Certo? Virou um troço absolutamente inteligível. O Chapolin Colorado, inclusive, muita gente não entende Chapolin. Tá? Entenda uma coisa, Chapolin é, em grande parte, uma paródia do que é o cinema naquela época e do que é a crítica de cinema naquela época. Muita gente não entende isso aí, certo? O Chapolin Colorado, por exemplo, ele fala o seguinte, né? Você tá num contexto de fim da velha Hollywood, tem aquele, e o show deve continuar, né? Que é uma espécie de mega tributo Chapolin, né? A história do cinema, né? E ao que foi o velho cinema que estava em declínio. E o Chapolin, uma das falas dele, o Chapolin Colorado entende todas as línguas, menos uma. A língua das críticas, dos críticos de cinema. É um negócio incompreensível. Mas que nessa cachorrada teórica toda, você tem coisas boas. Por exemplo, surge nesse meio aí um bom estudo de poética aplicada ao cinema, um bom estudo de aspectos retóricos do cinema também, dos diálogos entre os personagens, etc. Essa questão de tropos, né? Mas, no caso da crítica brasileira, certo? No caso da crítica americana, você vê o seguinte: você tem uma mimesis, uma imitação disforme desses conceitos, dessa discussão teórica francesa aí. Que já é um negócio que, a partir que assim que o André Bazin morre, já começa a se deteriorar. Já começa a se deteriorar. E nos Estados Unidos deteriora ainda mais. Porque é gente sem cultura, muitas vezes, fazendo assim uma macacada desses conceitos. E no Brasil você vê o seguinte: você tem críticos literários, críticos de cinema, que eles pegam o cânone desse povo aí e meio que aplicam, meio que querem interpretar esse cânone da Nouvelle Vague e similares, sem cultura e sem conhecimento nenhum. Isso é o caso de quase a totalidade dos críticos de cinema brasileiros. Certo? E essa desgraça toda em relação só à forma. Imagine o conteúdo dos filmes, então. Né? A gente sem conhecimento nenhum. Pablo Vilaça, Omelete, né, os de hoje. O próprio Evaldo Filho era um sujeito que tinha conhecimento do funcionamento da indústria, da parte econômica do cinema. Ponto. Acabou. Acabou. É o que ele sabia. E o resultado, e quando se fala de crítica de cinema, você tem uma desgraça total. Total. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até lá.